Hoje você terá um bom motivo para nunca colocar um piercing no umbigo. Uma bruxa disfarçada no velório. Como vão desmascará-la? Duas histórias. Duas famílias marcadas pelo sobrenatural. Dois pesadelos que desafiam a lógica e vão fazer até ateu decorar o creio. Olá, insólitos! Eu sou o Guardião Sombrio, o seu anfitrião nesse jantar macabro de relatos reais de terror e histórias sobrenaturais, onde o prato principal é sempre o medo e a sobremesa o arrepio. Sejam muito bem-vindos ao canal Mistérios Insólitos, onde a lógica tira folga, a razão se esconde debaixo da cama e o bom senso, esse tá enterrado no fundo do quintal já faz tempo. Para sustos melhores, use fones de ouvido. Nossa primeira história de hoje começa com algo comum. Uma jovem com uma tristeza profunda e um piercing. Mas o que parecia ser apenas um adorno virou portal para o caos. Prepare-se para uma possessão de fazer padre suar em latim. Esse relato macabro se chama O Piercing Maldito. Tudo começou com uma sombra sutil. Um véu cinzento que se abateu sobre minha irmã. De repente, sem aviso ou causa aparente que nós pudéssemos identificar, uma depressão avassaladora a engoliu. Ela tinha cerca de 25 anos, uma idade onde a vida deveria pulsar com cores vibrantes. Em vez disso, a vitalidade que lhe era característica esvaiu-se, deixando para trás um corpo prostrado. Olhos vazios fixos no teto do quarto. O ar ao redor dela parecia mais pesado, mais frio. O mundo lá fora, com seus sons e cores, tornou-se um ruído distante e incômodo. Trabalho, estudos, amigos, tudo perdeu o significado, afundando em uma névoa de apatia. A cama tornou-se seu refúgio e sua prisão. O silêncio no quarto dela era quase um grito, quebrado apenas pelo arrastar ocasional dos lençóis. A situação deteriorava-se a cada dia. A prostração era tamanha que a simples ideia de se levantar parecia uma montanha intransponível. E então, a confissão, sussurrada em um momento de desespero que gelou o sangue da nossa família. Pensamentos suicidas começavam a assombrá-la. O pânico se instalou. Minha mãe, movida por um amor que desafiava a lógica e o medo, iniciou uma peregrinação por consultórios médicos. Psiquiatras, psicólogos, nomes e rostos se sucediam. Cada um com uma nova teoria, uma nova promessa. Uma medicação foi prescrita, mas como um veneno sutil, pareceu apenas aprofundar o poço em que minha irmã se encontrava, intensificando a escuridão. 4 psiquiatras diferentes, inúmeras sessões de terapia, e o alívio teimava em não chegar. A esperança minguava como uma vela ao vento. No ápice do desespero, quando a ciência parecia ter esgotado seus recursos, minha mãe começou a tatear no escuro, buscando qualquer fiapo de luz. Benzedeiras foram consultadas, suas rezas e ervas ecoando a angústia familiar. Foi então que uma sugestão
quase um último recurso sussurrado, emergiu: uma igreja evangélica. Havia suspeita, dita em voz baixa, de que algo mais sombrio pudesse estar em jogo. Minha mãe, embora cética, agarrou-se àquela possibilidade. Afinal, o que mais nos restava? A igreja indicada possuía uma atmosfera intensa. O ar vibrava com cânticos e orações fervorosas. E foi ali, em meio àquele turbilhão de fé, que a primeira manifestação explícita do horror aconteceu. Minha irmã começou a demonstrar um desconforto crescente. Um suor frio brotou em sua testa pálida. A respiração tornou-se ofegante. Os olhos reviraram. E então, o chão pareceu fugir sob seus pés. Ela desabou, não como alguém que desmaia, mas como uma marionete, cujos fios foram subitamente cortados. Mas o terror estava apenas começando. Seu corpo começou a se debater no chão frio da igreja. Uma convulsão violenta e antinatural. E a voz que emergiu dos lábios dela, não era dela. Era um timbre gutural, rasgado, carregado de uma malícia palpável, expelindo palavras de puro horror, promessas de aniquilação dirigidas à própria jovem. A congregação silenciou, o medo se espalhando como uma onda invisível. O pastor interveio imediatamente, sua voz erguendo-se em orações poderosas, um confronto direto com o que quer que tivesse se apossado da garota. Após momentos que pareceram uma eternidade, minha irmã voltou. Seu corpo amoleceu, os espasmos cessaram. Mas seus olhos, ao abrirem, carregavam uma confusão vazia. Ela não se lembrava de nada. Absolutamente nada. O alívio, no entanto, foi tragicamente breve. De volta à nossa casa, o silêncio, antes um alívio, agora parecia prenunciar o horror que retornaria com força redobrada. E ele retornou. Poucos dias depois, minha irmã incorporou novamente. Dessa vez, não havia a contenção da igreja, apenas as paredes frias do lar, testemunhas silenciosas do pesadelo. Ela caiu, o corpo se chocando contra os móveis, a cabeça batendo contra as paredes com uma força brutal. Contorcia-se de uma forma que desafiava a anatomia humana, os membros se dobrando em ângulos impossíveis, como se ossos fossem feitos de borracha flexível. A voz era ainda mais medonha, profunda, diabólica, uma trovoada gutural que arrepiava até a alma e parecia vibrar o próprio ar do cômodo. Eu e minha avó, que morava ao lado, corremos ao ouvir os baques e os gritos. Minha avó, em seu desespero amoroso, tentou se aproximar, a voz trêmula. Minha filha, se acalma. Vem aqui com a avó. A resposta foi uma explosão de fúria. Sai daqui, mulher! Vou te matar! Sai daqui! A voz trovejou, não mais da minha irmã, mas da coisa que a habitava. A expressão no rosto da minha irmã era uma máscara de pura maldade. Os olhos injetados, um sorriso torcido que não pertencia àquele semblante. Ninguém conseguia tocá-la. Minha mãe, pálida como cera, o terror estampado em cada linha do rosto, gritou para mim: Vá, chame o pastor, rápido! O tempo que se seguiu até a chegada do pastor foi um borrão de pavor.
Minha irmã, ou o que quer que estivesse em seu corpo, permaneceu naquele estado, jogando-se, debatendo-se. Qualquer tentativa de segurá-la resultava em contorções ainda mais bizarras, o corpo parecendo desprovido de esqueleto. Quando o pastor finalmente cruzou a soleira da porta, a entidade zombou. Risadas secas, cruéis, ecoaram pela sala. Não adianta chamar ele! Eu sou mais forte que ele! Uma batalha espiritual começou ali, no meio da sala de estar. O pastor orando com uma intensidade febril, a entidade blasfemando e resistindo. O ar parecia elétrico, carregado de uma tensão quase insuportável. Em um determinado momento daquela luta invisível, o pastor, perscrutando a jovem com um olhar penetrante, fez uma pergunta que pareceu suspender o tempo. Ela usa algum piercing? Sim, ela usava. Um pequeno adorno no umbigo. Então tá aí. Vamos ter que tirar isso e jogar fora. A simples menção pareceu enfurecer ainda mais a entidade. Arrancar o pequeno adorno de metal tornou-se uma batalha física. A entidade resistia com uma força sobre-humana. O corpo da minha irmã se debatendo, tentando impedir que eu tocasse naquele ponto específico. Com muito esforço, unindo as forças que nos restavam, conseguimos imobilizá-lo o suficiente. O piercing foi removido, arrancado. No exato instante em que o metal frio foi separado da pele dela, um silêncio súbito e pesado caiu sobre o cômodo. Como um interruptor desligado, o corpo da minha irmã amoleceu, desabando no chão. Os olhos, antes injetados e selvagens, piscaram, buscando foco. E então, a pergunta que ecoou no ambiente carregado, a voz frágil e assustada da jovem de volta. O que aconteceu? Por que vocês estão me olhando assim? Ela não se lembrava de nada. O terror, o debate, a voz demoníaca, tudo havia sido apagado da sua mente. O pastor, exausto mas sereno, nos ofereceu uma explicação que só adensava o mistério. Ele disse que, naquele caso, o umbigo da minha irmã havia se tornado uma porta de entrada para um espírito maligno. Talvez uma vulnerabilidade espiritual causada pela depressão profunda, ou, como ele mencionou de forma enigmática, uma conexão com a alimentação materna, um elo primordial. Mas a parte mais chocante, a que fez um arrepio percorrer a espinha de todos os presentes, foi quando ele revelou que o espírito que a atormentara, na verdade, tinha vindo em busca do nosso pai. Como o nosso pai era espiritualmente muito forte, a entidade não conseguiu atingi-lo. Assim, voltou-se para minha irmã, enfraquecida pela depressão, a alma mais vulnerável da casa, um alvo fácil para sua maldade. Depois daquele dia terrível, um dia gravado a fogo na memória da nossa família, os episódios de incorporação cessaram. A entidade, aparentemente, havia sido expulsa. No entanto, a depressão, a sombra original, demorou muito mais tempo para se dissipar. A medicação continuou por um período, e eu lembro com tristeza que minha irmã perdeu muito cabelo. Um lembrete físico da batalha que travara. Mas com o tempo e a graça divina, ela conseguiu superar a depressão. Sua vida, aos poucos, retomou um curso de normalidade. Mesmo assim, o trauma daquela experiência foi tão profundo, tão visceral, que até hoje, anos depois, minha irmã evita tocar no assunto. Uma ferida que, embora cicatrizada na superfície, ainda lateja
das profundezas da memória. Pois é, às vezes a fossa leva a gente pro fundo do poço, né? Mas a moça do nosso relato desceu até níveis infernais, não é mesmo? Gostou dessa história sinistra? Então deixe seu like, se inscreva no canal e toque o sininho das notificações antes que o demônio do Wi-Fi tire sua conexão com o mundo dos vivos. Agora comenta aqui. Já viu algum piercing servir de entrada USB pro além? E de que cidade você está invocando a gente hoje? E não relaxa os esfíncteres ainda, porque a carnificina continua. Se inscreva no canal e afaste todo o mal. Toque o sininho e o diabo sai do caminho. A seguir, vamos para uma vila onde o CSI é conduzido no velório. E o defunto tem o dedo duro, ou melhor, o pé frio que aponta o culpado. Prepare-se para um plot twist que faria o Hitchcock ter uma crise de inveja. Fiquem alertas, pois tem uma bruxa no velório. Aninhada entre colinas que pareciam engolir a luz do sol poente e sussurrar segredos com o vento frio, a vila parecia um espectro imerso em seu próprio tempo. As ruas de terra batida, ladeadas por casas de janelas sombrias, exalavam um silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo ranger distante de um portão ou o latido solitário de um cão. Era aqui que Armando, um ancião de ombros cruzados pelo peso dos anos e de uma dor inconfessável, arrastava-se com suas muletas. Cada passo rangente sobre o cascalho era um eco da tragédia que o marcara. Uma história que ele jamais ousava verbalizar. Seu único farol naquela existência crepuscular era Guilherme, o filho de cabelos que lembravam o ouro do trigo maduro e um sorriso capaz de aquecer o mais gélido dos invernos. Mas essa luz começou a vacilar, a se esvair como uma vela em face de uma tempestade invisível. Semana após semana, a vitalidade do menino era sugada por uma força desconhecida. A pele, antes rosada, assumiu uma palidez cerosa, translúcida. O riso fácil deu lugar a uma tosse seca e arquejante. E a energia que o fazia correr pelos campos transformou-se numa letargia que o prendia ao leito. O cheiro de saúde e infância que emanava do quarto de Guilherme foi sutilmente substituído por um odor acre de doença e desespero, que se agarrava às cortinas e impregnava os lençóis. Os médicos da região, homens práticos com suas bolsas de couro e olhares impotentes, prescrutavam o menino, auscultavam seu peito frágil e, por fim, balançavam a cabeça com resignação. A ciência deles, tão limitada quanto as fronteiras daquela vila esquecida, não encontrava nome ou cura para o mal que consumia Guilherme. Foi então que os sussurros começaram, rastejando pelas vielas como uma névoa insidiosa. Maldição, diziam alguns. Obra de forças obscuras, cochichavam outros, benzendo-se furtivamente. No auge do desespero de Armando,
quando o silêncio em casa era quebrado apenas pelos gemidos fracos do filho e pelo som do próprio coração martelando contra as costelas, um nome foi soprado em seu ouvido. Dona Estela. O nome ecoava pela vila com uma mistura de temor e reverência. Uma benzedeira, diziam alguns. Uma feiticeira, murmuravam outros em voz baixa, com os olhos arregalados. Seus métodos, ancestrais e envoltos em mistério, eram a última fronteira antes do abismo. Com o pouco de força que lhe restava, Armando carregou o filho nos braços, sentindo o corpo febril e leve demais, e seguiu para a cabana isolada de Dona Estela, nos confins da vila, onde o ar parecia mais denso e os pássaros não cantavam. A velha, de rosto sulcado com uma casca de uma árvore antiga e olhos que pareciam conter a sabedoria e a melancolia de eras, recebeu-o em silêncio. O interior da cabana era penumbroso, impregnado pelo cheiro de ervas secas e fumaça de incenso. Os olhos da velha, enrugados como mapas ancestrais, fixaram-se em Guilherme com uma intensidade que parecia atravessar a carne e ler a alma. Ela murmurou palavras numa língua esquecida, enquanto seus dedos finos e nodosos traçavam símbolos invisíveis sobre a testa pálida do menino. Um arrepio percorreu a espinha de Armando, não de frio, mas de uma apreensão primordial. Finalmente, Estela ergueu o olhar, e nele havia uma tristeza profunda. Um feitiço das trevas foi lançado sobre teu filho, Armando. Sua voz ecoou como raspar de folhas secas. A mão que teceu esse mal reside entre nós, nesta mesma vila. Seu rosto se contraiu numa expressão sombria. É uma magia antiga, poderosa demais para minhas mãos. Infelizmente, o destino de Guilherme está selado. Ele vai morrer. O mundo de Armando desabou. O pouco de ar que ele ainda prendia nos pulmões escapou num silvo doloroso. Mas Estela ainda não havia terminado. Ela continuou, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Contudo, há uma forma de descobrir quem amaldiçoou tua criança. No velório, quando o corpo de Guilherme estiver exposto, deixe um dos seus pés descoberto. Esse feitiço obriga o bruxo ou a bruxa a cobrir aquilo que foi exposto da vítima. Eles não podem resistir. Assim, a identidade do algoz será revelada. A profecia macabra de Estela cumpriu-se com uma velocidade aterradora. Guilherme, o menino de sol, exalou seu último suspiro numa manhã fria, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e um vazio que jamais seria preenchido. O velório foi armado na sala da pequena casa. O ar no cômodo era pesado, denso com o cheiro adocicado e enjoativo das flores e o odor metálico e frio da morte. Armando, com as mãos trêmulas e o coração como um tambor fúnebre no peito, inclinou-se sobre o pequeno caixão. Com um cuidado quase reverente, afastou a mortalha alva, revelando o pé esquerdo de Guilherme, pálido e imóvel. Então recuou, os olhos fixos na porta, aguardando. Os murmúrios cessaram. Um silêncio sepulcral engoliu o ambiente. E ela veio. Isabela, conhecida por sua devoção quase ostensiva
e mãe de 3 filhos que transbordavam saúde, moveu-se como se estivesse deslizando, seus olhos fixos em um ponto além da realidade. Sem uma palavra, sem um olhar para os presentes, ela se aproximou e, com um gesto mecânico, quase sonâmbulo, cobriu o pequeno pé com a barra do vestido. Um arquejo coletivo percorreu a sala. Armando sentiu o sangue gelar nas veias, mas a dor da perda rapidamente se transmutou numa necessidade febril de certeza. Com a respiração suspensa, ele tornou a descobrir o pé do filho. A tensão era palpável, cortante. Isabela, como que puxada por fios invisíveis, virou-se lentamente, retornou ao caixão e mais uma vez cobriu o pé. Seus olhos permaneciam distantes, vazios. Para Armando, aquilo ainda não bastava. A dúvida era um verme a roer-lhe a sanidade. Ele olhou para uma amiga próxima, que estava a par da situação, com um pedido mudo nos olhos. Ela compreendeu e, com uma desculpa qualquer, tentou distrair Isabela, puxando conversa, oferecendo água. Enquanto Isabela estava momentaneamente ocupada, Armando, com o coração aos saltos, descobriu o pé de Guilherme pela 3ª vez. A sala prendeu a respiração. Por um instante, pareceu que o encanto se quebrara. Mas então, como se um chamado silencioso a tivesse alcançado, Isabela interrompeu sua frase no meio. Seus ombros enrijeceram e, com passos decididos, quase marchando, voltou ao caixão e cobriu o pé do menino pela 3ª vez. Foi como se uma represa de fúria e dor se rompesse dentro de Armando. O lamento silencioso que o consumia explodiu. "Bruxa! Assassina!" Ele urrou, a voz rouca de angústia. Esquecendo-se da própria fragilidade, ele ergueu a muleta e, com uma agilidade nascida do desespero, golpeou Isabela. O estalo seco da madeira contra a carne ecoou pela sala, mais chocante que qualquer grito. O luto explodiu em pandemônio. Gritos, acusações, os filhos de Isabela avançando para defender a mãe, os vizinhos divididos entre o horror e a incredulidade. A pequena sala tornou-se um turbilhão de corpos e emoções à flor da pele, até que a intervenção da polícia local, mais acostumada a resolver disputas de galinha do que acusações de bruxaria, conseguiu, a muito custo, apartar o confronto físico, mas não a cisão que se instalara na alma da vila. Aquele episódio nefasto lançou uma sombra perene sobre a comunidade. Uma mancha escura que o tempo, implacável com tantas coisas, parecia incapaz de diluir. Armando murchou. Enclausurado em sua dor, tornou-se espectro de si mesmo, evitando o olhar da vila, cada um uma lembrança viva da tragédia. O peso do luto e do escândalo era uma âncora que o puxava para o fundo. Envelheceu anos em poucos meses, sua voz silenciando, os olhos perdendo o brilho, até que foi levado por aquilo que os mais velhos chamam de tristeza profunda, apenas alguns anos após a partida de Guilherme. Isabela, marcada pelo estigma e pelo medo, desapareceu da vila com seus filhos. Alguns diziam que fugira para uma cidade grande, buscando o anonimato das multidões. Outros que se embrenharam no mato, abraçando de vez o destino que lhe fora imposto. Nunca mais foram vistos, como se a própria terra os tivesse engolido, apagando seus rastros na poeira do esquecimento. O cemitério da vila, guardião de tantos segredos e dores, tornou-se palco de um sussurro persistente,
uma lenda contada em voz baixa das noites mais escuras. Dizem que, quando a lua cheia banha as lápides com sua luz prateada e fantasmagórica, e o vento parece carregar lamentos ancestrais, uma cena insólita se desenrola. A silhueta de um velho, apoiado em muletas, materializa-se entre os túmulos. E com ele, a risada cristalina de um menino de cabelos dourados, que corre e se esconde entre as cruzes, brincando sob o olhar terno do pai. Por alguns instantes etéreos, a tragédia é desfeita, a alegria restaurada. Então, tão subitamente quanto surgiram, pai e filho se desvanecem na névoa fria da madrugada, deixando para trás apenas o silêncio e a interrogação nos olhos dos raros e trêmulos observadores noturnos. Se pé descoberto atrai bruxas, os meus já estão aqui de meia, edredom e até papel alumínio. Se você gostou desse relato arrepiante, dá aquele like para fortalecer o canal, se inscreve e toca o sininho. Sério, toca o sininho, porque aqui quem não se inscreve corre o risco de ser o próximo a ter o pé descoberto no velório. Agora, comenta aqui embaixo, qual desses dois relatos merece virar um filme? E se você ainda está sedento por mais, clica no vídeo que vai aparecer aí na tela e continua maratonando nossa playlist maldita que a gente preparou com todo carinho e algumas velhinhas pretas. Nos vemos no próximo episódio. E antes de dormir, confira se seu pé está bem coberto, porque às vezes quem finge te proteger é quem mais deseja te amaldiçoar. Tchau!